Olá, meus alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós falaremos mais um pouquinho sobre a escravidão, falando hoje sobre a condição dos escravos. Como é que era a vida dos escravos? Nós já vimos, eles eram comercializados, vinham por navios, eles eram vendidos aqui como mercadorias. Mas como era a vida desses escravos? Onde eles moravam, eram bem tratados, o que comiam, tinham liberdade para alguma coisa, pelo menos, já que não tinham a liberdade, que eram escravos, mas eles tinham liberdade, por exemplo, para a religião deles, para as festas deles, para eles escolherem com quem casar, eles tinham liberdade para isso. É isso que a gente vai ver na nossa aula de agora, de hoje. Vamos lá então. Olha só, para a gente ver isso, vamos ver algumas imagens. Primeiro aqui está uma moenda de cana. Pois é, os escravos vinham para ser trabalhadores, escravizados, principalmente nas plantações de cana-de-açúcar, isso num primeiro momento, mas claro, depois também nas plantações de café, de algodão, mas nesse primeiro momento eles vêm para as plantações de cana-de-açúcar, muito forte no Nordeste brasileiro, muito forte. Então o trabalho era duro, o trabalho era árduo, era muito complicado. Eles moravam nas senzalas. As senzalas eram uma espécie de barracos, de cabanas, onde ficava próximo à casa do Senhor. Se você for ver aqui, ao fundo está a casa grande, a casa do Senhor, a casa do dono do canavial, dono de todo o processo e dono de todos os escravos. Os escravos moravam aqui, acumulados, em lugares sem banheiro, em lugares sem saneamento básico, sem higiene. Os escravos mesmo tinham que tentar manter limpo aquilo, mas eles não tinham direito a banho, muitas vezes. Não era toda hora que eles podiam tomar banho como quisessem, vestir uma roupa limpa, muito pelo contrário. Trabalhavam vários dias dormindo com a mesma roupa, sem um banho, sem adequada alimentação, morando aí. Imagina doenças, imagina o cheiro, imagina todo o desconforto que isso causava. Então o trabalho deles, com tudo isso, era um trabalho muito pesado. Aqui já é uma foto mais recente do trabalho escravo, já nas plantações de café, por exemplo. E aí, uma foto aí real, o trabalho era muito difícil, penoso, muitas horas diárias, com capatazes em cima deles, vigiando para ver se eles trabalhavam, se não fugiam. Aí já também o transporte de café do sul fluminense, Vale do Paraíba, aqui do Rio de Janeiro, divisa com São Paulo, levando já para alguns lugares, inclusive o litoral, às vezes em lombo de animais e tudo mais, mas era um trabalho muito árduo dos escravos. Os escravos que trabalhavam nas casas de família, perceba que eles têm um trabalho doméstico ali, As crianças tratadas ali como animaizinhos, comendo as migalhas que caem da mesa, isso é uma pintura, mas retrata muito do cotidiano. Os escravos, eles tinham que esperar os seus senhores comerem, para depois eles comerem em outro lugar, e não a mesma comida, claro, mas aí está o trabalho deles, de estar atentos a todas as necessidades dos senhores. Você vai ver que os senhores estão calçados e eles estão descalços, Então, havia muitos escravos que trabalhavam como domésticas, passadeiras, cozinheiras, lavadeiras, cuidando de toda a casa. Lembrando que ter escravos era um sinal de status, já falei isso para vocês. Era um sinal de que você era uma pessoa importante. É como hoje ter uma casa grande, por isso que as pessoas gostam de casas grandes, carrões, O tamanho daquilo impõe uma espécie de poder, de autoridade, demonstra isso. A quantidade de escravos demonstrava também esse poder. Mas os escravos também eram muito maltratados, principalmente quando acontecia alguma coisa. Eles erravam alguma coisa, davam prejuízo para o senhor. Quando eles tentavam fugir, e fugir era o que eu acredito que passava na cabeça deles a todo momento. Então eles eram apanhados. Percebe que há um negro surrando, Eles colocavam os negros, inclusive, para bater em outros, para vigiar outros negros. Então era uma situação muito difícil. Aquele negro que batia, ou que vigiava o outro, ele só estava defendendo a pele dele também, Não era fácil a situação, Não é fácil julgar essas pessoas, porque é muito complicada a vida deles.
E aí você vê outra cena de violência. Então era uma violência contínua. Já era violência, a própria escravidão por si só já era violência. Mas somavam-se outras violências a tudo isso. Como aí, né, de prender a boca do escravo, muitas vezes para não falar, para não beber, para não comer, né, prendiam, existiam várias formas de tortura, né, aqui essa máscara de Flandre aí pro cara, o negro, que muitas vezes bebia, fazia sua bebida com a cana de açúcar para enfrentar a lida diária lá, né, e aí ele acabava se tornando alcoólatra, e aí o dono do escravo colocava isso para ele não beber. Mas olha só que situação difícil, né? E aí temos algumas coisas rapidinhas sobre o trabalho. Então eles acordavam cedo, trabalhavam nas plantações, que ficavam a cerca de 1 quilômetro de distância. Mulheres faziam atividades domésticas. Na alimentação, muitas vezes era só uma alimentação, uma refeição por dia, comida que não era suficiente para eles comerem, né? Canjica, feijão, inhame, carne, era muito raramente a carne, outras coisas eram mais comuns. Existiam os feitores, que eram homens armados, que cuidavam aí da vigilância dos escravos para não fugirem. Por exemplo, as negras, as moças negras, que muitas vezes eram moças muito bonitas, né, atraentes, que eram estupradas, eram levadas para situações onde muitos homens abusavam dessas mulheres. Na maioria das vezes essas mulheres, esses negros não podiam casar com quem eles queriam. Em alguns casos sim, era permitido, em outros era até escolhido um negro forte, com uma negra forte, para gerar negros, filhos negros fortes também. Então existiam todo tipo de violência. Alguns rituais africanos eram mantidos, mas sempre escondidos, e aí foi criada inclusive a capoeira, que era uma dança que depois virou uma espécie de arma de defesa pessoal também. A capoeira nasce então aí dos escravos. O preço de um escravo no século XIX variava muito, né? Mas poderia custar aí 400 mil réis, o suficiente para comprar até um sítio na época. Então um escravo poderia valer muito dinheiro. Eles moravam então nesses barracões, nas senzalas. Quanto à sua religião, eram proibido de fazer seus rituais religiosos. Isso fez com que inclusive os negros misturassem elementos do catolicismo com das suas religiões para que elas pudessem ser aceitas. Então, por exemplo, muitos negros começaram a usar uma estátua de Maria, né, mas fazendo referência a uma divindade. Então, para os católicos passava e servia para os negros. Então, houve uma mistura, um sincretismo religioso. Uma mistura, por exemplo, de elementos do catolicismo das religiões afro, para que os africanos pudessem, esses escravizados, pudessem ter alguma forma de expressão religiosa. A acomodação, em geral, homens, mulheres e crianças ficavam no mesmo cômodo. Algumas fazendas separavam em 3 cômodos, outros mantinham os filhos com as mães até a adolescência, mas normalmente eram aglomerados no mesmo lugar. Higiene, faltava água, faltava cuidados, faltava um monte de coisa, como nós já falamos aqui. Então você deu para perceber brevemente que a condição dos escravizados era terrível, era algo desumano, era violência por si só, ok? Mas que os seus estudos continuem e que isso sirva de você para consciência, inclusive, da condição do negro, não só naquele momento, mas os seus reflexos para os dias de hoje também, tá bem? Tchau, tchau, bons estudos!